Tudo bom, Bruna? Tudo bom, Diego? Como é que vocês estão? Pessoal, então chegou aí o grande dia, né, de apresentar aí para vocês aí o trabalho que está sendo desenvolvido aqui na casa de vocês. Acredito que vocês estejam ansiosos para ver como está ficando, né? Eu também estou ansioso para mostrar para vocês. Vou dizer para vocês que esse projeto aí é um dos projetos assim mais desafiadores, né, em termos de residência, de casa aí que eu já venho desenvolvendo. Uh, Teve algumas aí dificuldades aí no meio do percurso aí, em função da topografia ali, em função também do nosso programa de necessidades, né, um pouco das dimensões ali do terreno para encaixar tudo, fazer as peças do quebra-cabeça, né, se encontrar. Enfim, né, teve ali algumas adversidades assim, né, eu acabei até levando mais tempo assim do que eu estava estimando para o desenvolvimento ali, para até que tudo assim se encaixasse, né, fizesse realmente sentido, né, e realmente ficasse bom, né? Então, eu fui desenvolvendo ali até exaustivamente assim para chegar num resultado que eu diga, olha, a casa tá funcionando, a casa tá boa, sabe? E eu vou dizer para vocês assim, ó, o resultado dela, assim, eu tô gostando muito do resultado, né? Acho que se vocês aceitarem da forma que está sendo concebido esse projeto aqui, vai ser uma bela casa, vai ser uma casa com uma visibilidade assim arquitetônica bem grande, sabe? Vocês vão entender um pouquinho mais durante a minha explicação aqui. E o que, que eu ia pedir para vocês, né? Desse vídeo aqui, ainda mais, né, do que foi no outro, né? Para que vocês acompanhem o vídeo sem realmente pular nenhuma etapa, tá? Porque vai ter uma narrativa, né, de explicação do projeto que ela tem uma linearidade, tem uma continuidade. E se isso, né, é pulado ou se perde alguma parte, talvez se perca um pouco, né, dessa magia do projeto, do conceito do projeto, da filosofia do projeto. Porque eu vou dizer para vocês assim que uma arquitetura, tá, bem desenvolvida, né, bem concebida, né, é muito diferente, né, de tu ir, por exemplo, num stand de vendas de uma construtora, vai lá, escolhe uma planta, né, aquilo ali já cai pronto no teu colo, assim, as coisas já estão prontas, é uma plantinha ali que tu vai ali, escolhe, eu quero esse layout aqui, te dá outra opção com o segundo layout, né, as coisas já vêm meio que prontas, assim, né, de uma forma mais comercial, digamos assim. Quando a gente está lidando com uma arquitetura residencial, personalizada, né, uma arquitetura que realmente ela tem um valor arquitetônico, um valor intrínseco, um valor artístico, um valor técnico, é muito diferente, né, do que o que se pratica, né, a maior parte aí das arquiteturas hoje em dia, que é algo mais banalizado. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que tudo que é feito aqui, tá, tem uma filosofia, tem uma lógica, tem um conceito, tem os seus porquês, tá? Nada é gratuito. Cada traço, cada linha, cada perspectiva, né, dessa residência, ela é muito pensada do porquê daquilo, né? Do porquê que está sendo feito daquela forma, né? Por que, que não de outra forma? Então, assim, ó, o que eu vou mostrar para vocês, tá? É o resultado desse estudo, né? Desse desenvolvimento, dessa filosofia, desse conceito que está sendo empregado para casa de vocês, né? Que nada mais é que também que um combo, um compilado daquilo que são as necessidades de vocês, né? Daquilo que realmente se tem valor arquitetônico, daquilo que é conhecido em termos de design, de estética, como algo realmente com valor, né? Que não são coisas gratuitas. Então, assim, é um combo de coisas artísticas, de questões técnicas, de questões do terreno, de questões burocráticas de plano diretor, das necessidades de vocês, né, de questões estruturais, de questões elétricas, de questões hidráulicas, de zoneamento, de melhor habitabilidade dessa residência, em termos de conforto, de eficiência energética, de visuais, de ventilação, tá?
esse combo, né, é o que eu vou mostrar para vocês agora. É o resultado de todo esse compilado aí de, digamos, né, de uma gama de variedade de variáveis que a gente precisa pensar ao longo do projeto para originar o que está sendo desenvolvido aqui, tá bom, pessoal? Então, assim, fiz aqui uma introdução para tentar, né, trazer vocês um pouco para esse universo do que eu vou começar a explicar para vocês. E que também vocês entendam, né, um pouco a filosofia, né, do que está por trás assim num desenvolvimento de um projeto, tá? Eu não vou chegar aqui para vocês simplesmente abrindo uma planta baixa e mostrando, ó, essa é a planta baixa da casa de vocês. Ó, esse aqui é o 3D da casa de vocês. Não, uma arquitetura que realmente tem valor é uma construção, né, desses fatores. Então eu vou começar falando um pouco, né, de cada um desses fatores, como que a casa se originou, tá? Tentando deixar de uma forma mais didática, né, para que daí sim a gente chegue numa planta baixa, tá? E eu vou dizer para vocês que assim, ó, nessa fase do desenvolvimento, eu nunca apresento 3D, tá? Essa é a primeira vez que eu vou realmente apresentar um 3D, porque eu sei ali na nossa reunião de briefing que, inclusive, mais até o Diego, né, ele estava ansioso para ver a questão do alicerce da casa, das fundações ali, da base, né, como que ia ser essa residência. Então, o que que eu fiz? Eu também levei um pouco mais de tempo agora para conseguir apresentar isso para vocês, porque eu adiantei uma dessas etapas, tá? Que normalmente eu primeiro aprovo a funcionalidade da casa, aprovo o layout, para depois apresentar uma volumetria. Mas eu já, como a casa assim começou a se fechar tão bem as peças do quebra-cabeça, tá? Em todos esses quesitos, que eu também já fui avançando para essa parte de volumetria, para também apresentar um 3D esquemático, tá, de ocupação do terreno da residência, para que vocês também fiquem mais tranquilos em relação a essa questão do alicerce que vai ser assentado à residência, porque ali, né, tu consegue visualizar melhor do que numa planta baixa. Uma planta baixa tu não consegue ver esse tipo de coisa. E como o terreno é muito peculiar, né, ele é bastante inclinado, então por conta disso também, tá? Eu avancei com essa questão do 3D e é uma coisa que eu vou apresentar aqui para vocês e a gente vai poder então aprovar, né, ou né, ter alguns ajustes no final, já vendo esse combo, tá? Tanto parte de layout, parte de conceito, como também parte de volumetria 3D. Tá ok, pessoal? E então só mais uma observação, né? Lembra que eu comentei com vocês na nossa reunião de briefing que a gente vê aqui na 2020 Arquitetura, a gente costuma ver a casa de dentro para fora para conseguir, né, agregar tudo aquilo que são as reais necessidades de vocês, né, para depois a gente gerar uma forma dessa casa. A gente fez isso na nossa reunião de briefing, a gente começou a casa de dentro para fora, certo? Aqui a gente vai mudar um pouco a lógica. Vamos começar a ver basicamente de fora para dentro, né? Mas vocês vão ver que depois lá no final a gente vai chegar em alguns detalhes dessa parte interna, mas primeiro a gente precisa tá bem alinhados em relação ao conceito geral agora da residência, das linhas gerais dessa casa, tá? Para depois a gente de novo mergulhar na parte interna. Então, assim, processo de arquitetura, né, não tem uma matemática exata, né? Ela é um processo com muitas variáveis, onde a gente vai de dentro para fora, de fora para dentro, né? Avalia questões sociais, avalia questões técnicas, avalia questões ecológicas, avalia questões burocráticas. É um emaranhado de coisas, tá? E a gente precisa, né, saber destrinchar isso para chegar no resultado que vocês desejam, tá ok, pessoal? Então, assim, vou começar aqui a mostrar um pouco para vocês a questão de conceito, tá, da casa e layout, tá? Tudo começa, né, com uma folha em branco. Na medida que a gente começa a ter o levantamento topográfico, a gente começa a ter as delimitações do terreno, as reais delimitações georreferenciadas, tá? Então a gente começa a preencher essa folha em branco, né, com algumas linhas e que são os nossos limitantes, né, em termos de terreno, certo?
Então nós temos aqui, né, a representação do terreno de vocês, que serviu de base para a gente dar o início a esse estudo, né, com um perímetro. Aqui a gente tem aquela parte da rua que é curva, certo? Da Rua dos Manacás, a gente tem a parte do poste de luz, que fica bem na frente ali do terreno de vocês, né? Aqui o calçamento, o meio-fio, né? Aqui a gente tem algumas bocas de questões de água que a parte da topografia levantou, tá? Algumas caixas, né, de passagem, né, da parte hidráulica do condomínio, certo? E a gente tem aqui o lote 23 como vizinho, né? Aqui a gente tem um outro terreno ao lado, também vizinho, e aqui a gente tem uma área de preservação permanente, com uma vegetação bem densa, bem fechada, que é um dos potenciais, né, do projeto a serem explorados, né, e a ser muito, né, explorados. A gente precisa, já que a gente está numa área verde, né, explorar muito essa questão aí, tá, pessoal? Então, assim, implantação do terreno é o que nós temos aqui, tá? Só para que vocês entendam o início das coisas, né? Então, visuais a serem exploradas. Então, a gente tem ali visuais, né, que vocês já conhecem muito bem, né? Magníficas, que vão, né, representar muito, né, o que vai ser desenvolvido dentro desse projeto, porque a gente quer muito também essa busca com a integração com a natureza, com o pôr do sol, né, com, né, trazer essa vida, né, ecológica, digamos, para dentro da casa, né, de vocês. E isso vai gerar uma qualidade de vida, né, que é fora, é incalculável, né? Então, o que vocês vão ter depois dessa casa pronta, tendo emoldurado toda essa paisagem, né? Isso aí é um custo, né? Depois da casa, assim, que não tem preço, né? Então, pessoal, isso aí é uma das premissas, assim, de projetos, assim, que precisa ser realmente exploradas, né, no projeto, tá ok? Então, voltamos aqui ao terreno, tá? Aqui, né, a gente está com o terreno vazio, sem nenhuma linha de topografia. Agora eu agreguei aqui, a gente vai agregando, digamos, nessa prancha aqui, na planta, né, nessa prancha em branco que a gente tem, a gente vai agregando layers, e esses layers aí vão sendo os responsáveis, né, por originar o projeto, tá? Essas linhas aqui, elas representam a topografia, tá? Cada linha, ela representa que o terreno subiu 50 centímetros de altura, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui uma subida do terreno, tá? Nesse sentido aqui, aonde eu marquei aqui, né? Eu botei uma linha de aqui a gente tem, né, a cota zero, a cota mais baixa do terreno, e aqui em cima, lá na calçada, a gente tem 14 metros de desnível em relação à parte mais baixa do terreno. A gente tem aqui, né, 14 metros, é quase 5 pavimentos de um edifício. Então a gente tem quase 5 pavimentos de desnível nesse terreno de vocês. É sim um terreno bastante inclinado, né? Às vezes, olhando sem nenhuma construção, né, a gente não diz que a gente tem ali de 4 a 5 andares, né, da parte mais baixa para a parte mais alta. Mas se tu colocasse uma edificação ali, daria para perceber, tá? Então, assim, é um desnível, né, bastante considerado no projeto, né? E por isso também um projeto aí bastante desafiador, né? Mas assim, ele é um projeto que gera, né, um resultado também muito peculiar e um resultado diferenciado em relação a projetos planos, certo? Pessoal, agregando aqui daí mais alguns layers, né? Saindo aqui da topografia, a gente vem aqui então, ó, recuos obrigatórios, né? A gente tem uma questão legal, onde a gente precisa atender certos recuos, tá? A gente vai precisar atender um recuo frontal da residência, a partir do alinhamento aqui da calçada de 5 metros. Então a gente tem uma linha de 5 metros aqui. A gente tem um recuo de fundos, tá, de 3 metros, tá ok? E a gente tem um recuo lateral no pavimento térreo de 1,5 metro. A partir do segundo pavimento, a gente precisa recuar a residência 2 metros em relação à divisa, tá? Então aqui tem um recuo de 2 e um recuo de 1,5 metro de cada lado. Isso aqui vai nos originando a área que a gente pode realmente trabalhar com a casa, tá? Então o terreno ele acaba ficando menor, né, para a gente trabalhar com a área construída, certo? Mas eu vou adiantar para vocês uma coisa. A gente tem esse recuo de fundos aqui de 3 metros, tá? Mas
por conta da concepção do projeto que está sendo desenvolvido aqui, eu estou pleiteando, tá, com o condomínio, tá? Estou conversando ali com o pessoal do condomínio para que eles deem uma flexibilizada em relação a esse recuo de fundos, tá? Porque esse recuo de fundos de 3 metros aqui, ele é um recuo previsto no Código de Edificação Interno do Blumenhaus. O plano diretor, ele nos deixa ter um recuo de 2 metros, tá? E já o condomínio, ele é mais restritivo em relação aos recuos, tá ok? Mas eu estou pleiteando com eles a partir de algumas justificativas que eu já passei para eles, que eu não vou me deter muito aqui, que eu acho que não vem muito ao caso, são questões bem técnicas, tá? E acabar tomando muito tempo de vocês. Eu estou pleiteando que a gente ganhe 1 metro aqui no fundo, tá? A princípio a gente vai conseguir, tá? E para o projeto vai ser bastante importante que a gente consiga isso. Mas daí eu já deixo também vocês cientes, né? Que a gente está passando aí também por um processo aí burocrático de negociação com esses recuos, tá? Já, assim, recuos frontais a gente está atendendo, recuos laterais estamos atendendo, né? A gente está apenas, né, tentando aí um recuo de fundos, que eu vou demonstrar para vocês o porquê disso, tá? Então, assim, pessoal, vamos avançar aí para o próximo layer, tá? Que é um macrozoneamento do térreo. O que que eu pensei, pessoal? A gente começar a ocupar esse terreno, principalmente no térreo, com um grande prisma, né? Uma arquitetura mais linear, prismática, né? Onde a gente trabalha com esses volumes puros da arquitetura, que tem sim um valor arquitetônico bastante grande, tá? Trabalhar com volumes puros, principalmente nessa arquitetura mais contemporânea, mais moderna, mais atual, né? É uma arquitetura, né, que eu estou tentando aqui, isso que eu estou batendo nessa tecla, assim, de uma arquitetura de valor, tá? Para que a gente busque também uma arquitetura que, por conta da filosofia, né, do conceito que está sendo originado dessa casa, ela também tem uma repercussão, né, e um patamar, né, de arquitetura no nível internacional, tá, pessoal? Isso aí, isso aí não essa pureza da arquitetura para alcançar isso não é uma coisa fácil, tá? Então assim, eu tô tentando dar os caminhos para vocês para que a gente alcance isso, para que vocês não tenham uma arquitetura gratuita, basicamente, tá? Que eu quero passar isso para vocês, né? Que a gente tem uma arquitetura que realmente tem um valor artístico reconhecido, tá? Isso não quer dizer que vocês gastem mais, né? Uma arquitetura que tem valor arquitetônico, ela envolve muito mais a filosofia, a forma de concepção, o conceito que ela é gerada, do que o custo dela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas no final, quando se tu consegue alcançar uma arquitetura que realmente tem um valor arquitetônico, e ela é, digamos, reconhecida com esse valor até internacionalmente, tá? O custo de venda dessa casa, ela duplica, tá? Então, assim, esse trabalho que eu estou fazendo com vocês aí, né, não gera nada de custos a mais, né, para construir, mas tudo, né, tudo depende da forma que é feito as coisas, tá? E quando é feito, né, dessa forma que eu estou tentando passar para vocês, a gente consegue ter um valor percebido dessa obra no final muito maior, tá? Às vezes é um pouco abstrato, né? Eu consegui passar exatamente o que eu estou querendo dizer, mas eu estou tentando e eu espero que vocês estejam me entendendo, tá bom, pessoal? Mas qualquer coisa também depois eu tento explicar, caso vocês queiram um pouco melhor. Mas assim, pessoal, então a gente teria uma ocupação no térreo, tá? Esse aqui é o nível do térreo, de um grande prisma que quase que ele flutua em relação ao terreno, que ele se desprende a topografia. Vocês estão vendo aqui a topografia toda ela caindo. Esse aqui é um prisma no térreo que ele vai se desprendendo, né? À medida que a casa avança assim, o terreno ele desce, então há um descolamento, né, dessa residência em relação ao terreno, tá? Isso acaba deixando algo bem marcante na paisagem, né? Uma arquitetura bem marcante. Deixa eu avançar aqui. Pessoal, então a gente teria, né, a busca
desse horizonte, né, quase como esse prisma aqui, como se ele fosse um canhão que se descolasse do terreno em direção à vegetação, tá? Pairando sobre as copas das árvores. Então, assim, né, perceba um pouco a filosofia que tem nisso, né? Então, é uma edificação, um grande prisma que se descola do terreno em direção à busca desse horizonte, em direção à busca desse pôr do sol, que é algo que até vocês me trouxeram, né, na nossa reunião de briefing, né, da questão de valorizar os momentos, né, do dia, principalmente o pôr do sol, que é algo que está ali, emoldurado. Então, a gente conseguia emoldurar esse pôr do sol no, no final desse prisma aqui. E ao longo desse grande eixo desse prisma, né, lateralmente, a gente também consegue ter permeabilidade visual, né, para esse horizonte, tanto para um lado como também para o outro. Esse terreno vizinho aqui, dificilmente algum dia vai ter alguma construção bem ao lado aqui de vocês. Eu acho muito improvável que isso aconteça, e na medida que a gente tá com o térreo acima, né, do terreno, com esse descolamento, a gente vai ter uma liberação visual para esse lado de cá também muito grande, né? Porque digamos que esse prisma, né, ele não está acompanhando o muro ele está baixando, né, aqui na lateral do terreno, esse muro ele vai baixando e a gente vai tendo toda essa visual aqui para o lado norte, que é o lado mais favorável em relação à posição solar, a gente tem todo esse lado liberado, né? Como também a gente vai ter aqui, por conta, né, desse distanciamento que a gente está dando com o terreno vizinho do lote 23, a gente vai ter essa liberação dessa visual aqui também bem grande, certo, pessoal? Então, basicamente no nosso térreo a gente tem essas diretrizes, né, essa lógica aqui de projeto, tá bom, pessoal? Então, assim, a gente tem, né, basicamente, né, essa imagem que ela é bastante impactante, né, que eu acho que demonstra esse conceito que eu estou querendo mostrar para vocês. A gente tem aqui um grande prisma que se descola do terreno e ele é o olho da casa, né? É aquele olho que está focando aquela natureza, os morros, os vales, as colinas, o pôr do sol, certo? Então, um grande prisma que se descola do terreno em busca, né, desse horizonte e pairando sobre as copas, porque a gente vai estar ali no nível do térreo, se a gente sai ali do nível do meio-fio, a gente já está ali basicamente sobre as copas, né? Depois a gente faz uma poda ecológica, né, se for necessário, dessa área de preservação, onde a gente dá uma limpada, né, também para busca desse horizonte. Mas assim, a minha sensação que eu tenho é que a gente já vai ter, né, essa busca desse horizonte sobre as copas, né, mesmo sem ter essa poda ecológica, tá ok? Então, essa imagem aqui, ela é bastante emblemática em relação a isso, tá? E uma coisa que eu vou falar para vocês, que eu inverti um pouco a lógica, tá? Muito semelhante como eu fiz ali no projeto da casa do Eliseu, no terreno da esquina, onde eu inverti um pouco a lógica funcional da residência, transformando a área social por segundo pavimento e deixando a área íntima no térreo, tá? Vocês vão ver que vocês vão ter muitos ganhos por fazer essa inversão na casa de vocês também, tá? Então, assim, eu estou defendendo essa diretriz para a gente ter a nossa área social para o segundo piso e vocês vão ver que a casa de vocês vai ficar fluida, vai ficar bem conectada, né? Ela funcionalmente está funcionando muito bem, né? E então a gente vai vendo aqui aos poucos, tá? Enfim, pessoal, a gente tem essa imagem de conceito desse grande prisma, né, que busca esse horizonte, avançando um pouco mais aqui e já adiantando essa questão, né, que eu mostrei para vocês da área íntima, né, o coração desse grande prisma pairando sobre as copas, né, esse grande olho buscando esse horizonte, buscando o pôr do sol, né, eu imagino algumas imagens de referência como essa que vocês trouxeram ou como essa aqui, e tendo como posição, né, nesse grande olho a suíte de vocês, né? Isso aí vai ficar de cinema, vai ficar assim, ó, muito, né,
eu imagino muito como essas imagens que a gente vê aqui, né? Então, a gente vai ter uma edificação, né, com piso, parede, teto, emoldurando, né, um grande vitrô, uma grande janela no final desse olho, né, e a cama de vocês de frente para essa vista toda, tá? Então, esse aqui é um dos conceitos, uma das premissas, né, de projeto. Bom, pessoal, seguindo aqui os nossos layers que a gente vai posicionando sobre essa prancha em branco. Então a gente tem esse grande prisma, né? E por conta de limitações do terreno, por a gente também não ter um terreno muito grande, né? A gente vai aqui ter um complemento em L desse volume, desse grande prisma, tá? A gente tem um complemento aqui. Esse complemento, ele vai ter já um zoneamento bem demarcado aqui na parte dele, né, que eu já vou mostrar para vocês o que, que seria esse ambiente aqui, né, mas vocês já estão percebendo que a gente tem aqui uma certa configuração, né, de uma planta baixa, tá? Aqui, a princípio, um acesso, aqui um outro acesso, aqui um ambiente, aqui a área íntima, tá? Aqui a gente vai ter daí então a parte do acesso de veículos lateralmente à residência, né? Deixando o restante da casa para a parte mais funcional, mais interna e deixando aqui uma passagem para o veículo que vai descer no terreno, né? Que foi também uma das premissas que a gente considerou na nossa reunião de briefing de ter a parte dos automóveis para baixo, né? Então eu estou considerando realmente isso, tá? A gente descer com o veículo, né? Aqui, né? Nessa configuração aqui a gente tem um hallzinho externo da casa, onde a gente vai ter o acesso de pedestres. Então assim, lado a lado a gente tem aqui acesso de pedestre, acesso de veículos, tá? Muito bem demarcadas, né? Uma lado a lado da outra e bastante funcional. E nesse hallzinho externo aqui, né, a gente tem esse acesso, onde a gente tem aqui um ambiente. Esse ambiente ele vai ter uma parede aqui, tá, que vai ser um grande painel de chegada dessa casa, né, um painel ali receptivo que vai conduzir o usuário, né, desse hallzinho externo para dentro de um hall maior, tá? Um hall interno, né, um hall já, né, com outras características, né, diferente desse hall externo, que ele é mais ligado ali à natureza, ele é coberto, né, para proteger da chuva. Então a gente entra aqui num hall interno, aonde a gente vai ter ao fundo desse hall, né, a escada de vocês, tá? A escada que vai, né, responsável por conectar os diferentes pavimentos. E no centro da escada a gente tem ali a questão do elevador, tá? E na medida que a gente entra nesse hall, a gente tem essa escada e permeando essa escada, a gente vai ter um grande vitrô, né, um grande vidro, uma grande moldura, né, para esse horizonte que a gente vai ter aqui descolado ali do terreno, tá? A gente vai ter ali uma certa paisagem, uma certa área verde, né? Se aqui tiver um pouco de muro ainda pegando, a gente vai ter vegetações subindo nesse muro lateral aqui. Mas assim, essa permeabilidade aqui do acesso vai ser bastante marcada através da escada, com um vitrô atrás e atrás desse vitrô a vegetação, né? Então vai ser um hall bem convidativo, né? Um hall que não fica enclausurado por conta dessa permeabilidade visual com o meio externo, né? E vai ser um hall, digamos assim, mais essa permeabilidade vai dar essa grandiosidade, tá, nesse ambiente, tá ok, pessoal? E aqui, né, a gente já começa a ver, né, uma certa demarcação aqui de possíveis paredes, né, e possíveis configurações aqui de ambientes, né, nesse layer que a gente vai agregando, tá ok, pessoal? Então, assim, os ambientes que a gente teria aqui, né, o hallzinho externo, um hall interno, daí a gente, desse hall interno aqui que leva para o segundo pavimento e que leva para o subsolo, a gente tem um grande eixo estruturador bem na metade aqui desse volume aqui em L, tá? A gente tem um eixo estruturador, né? Que horas, né, ele alimenta aqui para a parte de circulação, né? Horas aqui para o hall externo, horas ele alimenta aqui para a suíte, que também vai ser um home office, horas para outra suíte, horas ele se alimenta ali, né, com o visual das paisagens que a gente vai ter, né,
então a gente vai ter janelas aqui nesse corredor, né? Daí também ele conduz aqui para a suíte 2, como também no final desse grande eixo, onde a gente vai ter esse grande olho, né, ao fundo desse grande eixo aqui, né, que a gente tem essa busca de, enfim, né, de abraçar a vegetação ao fundo, né, a gente tem a grande suíte, que é a suíte de vocês, né, privilegiadíssima por estar nessa posição aqui, tá? E a gente tem aqui o home office, que também se transforma numa suíte 4, também numa posição super privilegiada, né, com busca das visuais para cá, né, para esse horizonte, como também, né, ele vai estar muito ligado aqui ao hall de entrada, que eu acho que fica numa posição super funcional, né, para visitas, né, logo na entrada aqui já tem digamos, a suíte, como também se for receber por acaso algum cliente, né, a pessoa entra no hall e ao lado ali já tem um home office, né, já tem um escritório para atender uma pessoa, né, muito próxima aqui do hall interno da residência, né? Então ficou assim super fluido essa planta, tá, na planta do térreo, né? E logo também que a gente entra aqui nessa escadaria e no elevador, aqui a gente sobe ali e já vai para a área social, aonde sim a gente vai ter ali, né? Daí eu vou contar um pouquinho mais para frente o que que a gente vai ter ali. Daí vocês vão ver, tá? Mas assim, ficou assim no térreo, basicamente, né? Configurado dessa forma. Então a gente tem suíte 1, suíte 2, suíte 3, né? Ao longo desse corredor. Do outro lado é a suíte 4, que também é um home office, e tudo se conecta por essa circulação que se liga a esse hall, tá ok, pessoal? Então, aqui a gente tem, né, de uma forma assim mais didática, assim, um pouco para que vocês entendam a questão de trajetória solar, né? O nosso norte, ele está apontado aqui, ó, nessa bolinha onde tem o tracinho, tá? Então, o norte ele está para cá. Então, a gente tem o sol da manhã, né, que pega mais na parte aqui do hall de entrada, daí o sol do início da manhã, né? Daí depois o sol da metade da manhã, pegando aqui os dormitórios até mais ou menos ali a parte, né, do almoço, né, do sol do meio-dia, tá? Então aqui é um sol super bom, né? Toda essa testada aqui vai ter um sol super bom. Depois a gente começa a ter mais para esse lado de cá o sol do final da tarde, tá ok? Então para que vocês entendam um pouco essa questão aí da trajetória, né? Mesmo que de uma forma empírica, né, ela ocorre mais ou menos dessa forma aqui, né? Sol da manhã, sol do meio-dia e sol do final da tarde, o pôr do sol que a gente vai ter para essa zona de cá, tá ok? Avançando aqui, pessoal, vamos então para a área, né, para o segundo pavimento. Então a gente sobre esse grande prisma que se descola aqui, a gente vai ter um outro prisma, né, no outro sentido transversal, cobrindo essa zona aqui de hall interno, hall externo, da suíte 4, né, e também home office e do acesso de veículos. A gente vai ter um outro prisma, né, num outro sentido, fazendo, né, como toda a área social. Claro que a escada, o elevador, né, e um pequeno hallzinho lá em cima, né, para distribuição dos ambientes, né, vão ser necessários que a gente tenha, né, que isso se coincida, né, de um pavimento para outro, né, por uma questão estrutural, enfim. Então, né, aqui sim, lá no ambiente, né, do segundo piso, a gente sim vai ter a conexão total, né, de uma forma transversal desse volume, né, com a natureza e uma forma onde a gente vai estar bem mais alto, né, do que ali no térreo e vai ser um espetáculo, né? Então a ideia é que a gente consiga alcançar, né, nessa área social com volume transversal, né, que a gente tenha, digamos, essa grande caixa que se abre de um dos lados completamente para essa vista. A imagem aqui ela ficou, a qualidade não está muito boa, eu não achei uma outra imagem com uma qualidade melhor que representasse exatamente isso que eu estou querendo mostrar para vocês, mas imagina aqui, né, a área social de vocês, também cozinha, área gourmet, tudo junto, tudo conectado, se voltando para essa área, né, ali que a gente tem ali a parte dos morros, tá? Então, pessoal, aqui já consigo demonstrar para vocês um pouco melhor esse zoneamento, tá?
do hallzinho de entrada, que a gente sobe as escadas aqui, ou sobe de elevador. Esse hallzinho, ele vai ser responsável por distribuir para os ambientes. A gente vai ter um lavabinho no hall, né? O lavabo ele não fica daí conectado diretamente à área social, ele fica dentro desse hallzinho aqui, fica mais discreto, fica super bom, né? E esse hall distribui daí depois para a área social, que é a área de cozinha, jantar, sala de estar, né? E a gente pode vir aqui para a área gourmet. E para coroar tudo isso aqui, toda essa área completamente integrada, tá? A gente vai ter a nossa área externa, a nossa área de deck, que obviamente estará sobre a parte dos dormitórios, sobre esse volume transversal. Então, por isso também a intenção, né, de descolamento desses dois volumes, da gente ter um volume prismático que se descola do terreno, um outro no sentido transversal, para que a cobertura desses dormitórios nos dê a oportunidade de usar ela para essa área de lazer, para essa área de piscina com borda infinita, para essa área de deck, e que ao mesmo tempo isso esteja completamente conectado a essa área gourmet, a essa área de jantar, a área de cozinha, a área de sala de estar. Essa área aqui, ela vai ser completamente visível, né, de todos os pontos dessa grande área social, tá ok, pessoal? Então, aqui a gente tem um pouco dessas conexões que eu vinha comentando com vocês. Aquele mesmo eixo que tem no corredor lá do térreo, ele se mantém aqui na parte superior, só que, claro, com outras atividades, com outros usos, né? De uma outra forma, mas ele sim também é um eixo, né? Que, nesse sentido longitudinal aqui, responsável, né? Por conectar, né? A área de deck, a área de piscina, com o hall, com a cozinha, né? Aqui a gente tem a área gourmet com o jantar se conversando, e a gente pode também ter, né, um fechamento entre uma área e outra, caso isso seja desejável, como também, né, caso seja desejável, abrir completamente os painéis, as portas de correr, para que fique completamente integrado a área gourmet com jantar e com sala de estar. Tá ok, pessoal? Então, assim, ficou tudo bem conectado, tudo muito bem funcional, as coisas estão, né, a princípio, se conversando muito bem aqui nessa parte, tá? Vamos aqui então, né, na parte do subsolo. Acho que vocês conseguiram entender bem, né, a parte de conceito aqui dessa área social, tá? Mesmo aqui de forma esquemática, né? Depois a gente vai aprofundar um pouco e chegar realmente no layout. Vocês, né, vão conseguir visualizar melhor os móveis, as posições das coisas. Primeiro estamos vendo a parte mais macro, né, de como que se originou as coisas, tá? Vamos aqui então para o subsolo, né, o macrozoneamento do subsolo. Então, que nem eu comentei, a gente tem a rampa de acesso, né, onde o carro, enfim, ele vem aqui, faz a volta, desce aqui para o estacionamento. A gente vai ter uma vaga 1, uma vaga 2 e uma vaga 3, todas elas cobertas, né, por conta desse volume longitudinal que a gente tem aqui, o outro volume transversal, né? Então, a gente tem toda essa zona aqui coberta, né? Aqui a parte de infraestrutura está toda lá abaixo dos dormitórios, certo? Então, assim, logo que a gente chega com o veículo, né? Temos as vagas aqui de estacionamento, tá? A área de infraestrutura, a gente tem a parte de equipamentos externos de ar-condicionado, com a casinha do gás, né? Então, quando tiver que trocar o gás, é facilmente acessado pela rampa aqui para trocar o botijão do gás, né? A gente vai ter a zona de cisterna, a gente tem a parte da lavanderia e a gente tem também, assim como a gente tem nos outros pavimentos, um pequeno hallzinho, né, de distribuição dessa escada e desse elevador. E o bom aqui é que a gente tem a lavanderia conectada, né, bem ao ladinho da escada, não pega chuva, não precisa sair na rua para ir na lavanderia, tá tudo dentro da casa, né? Todas essas áreas, inclusive aqui de infraestrutura, da parte cisterna, pode ser acessado por dentro, né? E isso é uma grande vantagem, né? É um ponto positivo do projeto também. Aqui as vagas de garagem, todas elas cobertas, com conexão direta também com esse hall de entrada, sem estar pegando chuva nem nada, tá? A gente tem aqui uma zona no fundo da garagem aqui com uma parte de depósito, que a gente pode ter armários ali, né? E etc, tá? Na parte da cisterna também vai ter um espacinho ali que vocês também podem fazer depósito. Tem a lavanderia aqui que vai ter, né, um espaço bom para guardar tudo que vocês estão precisando também, tá?
Então, o macrozoneamento do subsolo ficou assim, tá ok, pessoal? Agora, a gente vai avançar um pouco mais, né? Já que vocês, acredito que já entenderam um pouco mais do conceito desse zoneamento, vamos tentar, então, assim, botar mais alguns layers, mais algumas informações nessa planta, para a gente ir absorvendo um pouco mais. Então, isso aqui, desse grande zoneamento, isso aqui é o layout que a gente tem, tá? Do subsolo, tá? Depois eu vou abrir uma outra planta para dar zoom nesse layout, que aqui não vai ficar muito bom se eu der zoom para a gente olhar com uma maior minúcia. Eu vou fazer isso um pouquinho mais para frente, tá, pessoal? Então a gente tem aqui a questão da rampa, né? A questão das vagas. Aqui um pequeno bicicletário para guardar bike, um armário ao fundo das vagas, né? Aqui a gente tem um espaço de circulação ao lado do carro para poder entrar nesse hallzinho de entrada que sobe para a escada, né? Sobe ali para o segundo pavimento, para o térreo, desculpa, como também um elevador bem aqui à frente, né? E dentro desse hallzinho aqui, a gente tem aqui o acesso da lavanderia, tá? Que depois eu explico um pouco melhor as funções aqui dentro, como também ao fundo aqui da lavanderia, ó, passando reto, a gente consegue chegar na cisterna, onde a gente pode também ter armário de depósito junto aqui da cisterna, tá? E ao ladinho aqui a gente tem uma casa, a casinha do gás, né, que se liga também, né, com a casa de máquinas de ar-condicionado, ficaria todos os equipamentos de ar-condicionado aqui nessa parte aqui, escondido, né, não aparecendo na fachada, né, completamente oculto a fachada para não deixar, não empobrecer a fachada, não deixar a fachada feia, certo? Então, né, pessoal, aqui também já tem um pré-lançamento estrutural, tá? Que isso a gente vai ver daí na sequência. Na medida que a gente amadurecer o projeto, a gente precisa daí, né, conversar com o pessoal da engenharia que vai fazer o projeto estrutural, né, mas eu já desenvolvo e já passo para a engenharia uma predisposição de pontos, de pilares, né, de como que tem que ser essa estrutura para que eles validem, né? Então tudo, essas peças do quebra-cabeça, tudo já é pensado desde a concepção, desde o início, né? E eu vou dizer para vocês que não foi muito fácil no projeto de vocês conseguir fechar tudo isso, tá? Fechou agora, né? Ele está muito bem amarrado, tanto a parte estrutural, parte coincidindo com parede, coincidindo com os usos que vocês precisam, né? Então, assim, às vezes modificar isso, né, gera alguns outros impactos que, enfim, tu melhora uma parte, piora a outra. Da forma que eu estou apresentando para vocês, é a melhor forma que eu consegui alcançar para que tudo ficasse amarrado, tá? Para que tudo fechasse, tá ok, pessoal? Mas assim, eu estou apresentando para vocês para ver se o que está aqui também está de acordo com as necessidades do dia a dia de vocês, tá ok? Ainda de uma forma mais geral, depois a gente vai de uma forma mais. Tô aprofundando pouco a pouco, tá? Então a gente tem aqui os pontos de pilares que são esse cinzinha mais escuro, tá? E esses pontos eles coincidem com os outros pavimentos, que isso é algo que é física, né? A gente precisa fazer com que essas coisas coincidam para que a estrutura tenha uma funcionalidade, para que a estrutura, né, não nos gere problema. A gente tem aqui também uma demarcação que vocês vão ver depois no 3D, que também é uma estrutura que está segurando esse grande prisma que se descola do terreno, tá? Então, isso é parte da arquitetura, é parte desse design que eu estou mostrando para vocês, é parte do conceito da casa, tá? Isso aí vocês vão ir absorvendo, tá bom? Na medida que eu vou apresentando ali mais para frente, vai ficar mais claro, acho que tudo isso. Daí depois, assim, no início eu sei que é muita informação, né? Mas depois, assim, as coisas começam a fazer sentido. Vocês vão ver que lá no final, né, as coisas vão se encaixando e tudo mais. Tá ok, pessoal? Então aqui a gente tem o segundo pavimento, né? Eu já demarco também posição de quadro de carga elétrico para a parte de engenharia já saber aonde que vai ser os quadros de carga, né? Para não ficar uma bagunça, assim, daqui a pouco eles botam em um lugar que não deveria estar. Tá. Mas assim, pessoal, tá tudo sendo bem planejado, assim, bem pensado no detalhe, tá? Vamos aqui para o segundo, para o térreo, né? Então ali o acesso do térreo para que vocês visualizem um pouco melhor, né? A gente vai ter a grande rampa, né? Que desce ali para o subsolo, né? Bem do ladinho aqui para não interferir no restante da casa, né? Para que fique realmente adjacente à casa.
mas vocês vão ver que ele é um adjacente que na volumetria esse acesso está incorporado ao design, está incorporado à residência, tá? Então, pessoal, a gente tem aqui, né, o acesso do veículos, aqui o acesso do pedestre, né? Então, aqui que eu falei que a gente vai ter um grande painel, né, bonito de recepção das pessoas que estão chegando na casa. Então, a pessoa tem aqui essa porta de acesso onde vai ter um hall, né? Que a gente vai ter também um aparadorzinho aqui do lado. Aqui a gente tem a escada que vai para o segundo pavimento e tu desce para ir para o subsolo e tu tem o elevador e tu tem logo nessa chegada aqui esse grande vitrô por trás da escada. Então esse passeio arquitetônico aqui pela escada, né? Tanto subindo como descendo, a gente vai ter a paisagem, né, nos acompanhando aqui ao lado dessa escada. Então não vai ficar nada fechado, claustrofóbico, vai ficar algo mais arejado, né? A gente vai ter conexão com o meio externo, né? Então isso aí, e aqui está um hall, né, relativamente bom, né, com um espaço bom de acesso, de chegada, que distribui para essa escada, como também distribui ao longo desse corredor aqui, né, que a gente tem daí o escritório, tá? E aqui no escritório eu já deixei com a cama baixada, né? Depois a gente faz essa cama de recolher para cima, né? Onde a gente tem daí maior liberação aqui do escritório, mas quando ela está baixada vocês já estão vendo o espaço que a cama ocupa, né? Aqui uma mesa de trabalho bem de frente a essa janela aqui para buscar a vista, tá? Vou entrar em maiores detalhes mais para frente. Esse corredor aqui, né, que leva acesso à grande suíte, né? E essa suíte aqui já começa o closet de vocês, né? Desde a entrada, vai ficar um closet aqui em L, tá? Onde a gente vai ter roupas dobradas. Também aqui a gente pode ter um cantinho de maquiagem, se quiser. E aqui a gente tem um closet dos dois lados, com uma ilha no meio para bijuterias, para roupa íntima, para gavetinhas, né? Uma ilha baixinha e armário aqui dos dois lados. E ao final desse eixo do closet que a gente tem daí a suíte, o banheiro da suíte, que mais para frente eu vou contar mais para vocês mais detalhes, tá? E logo aqui ao ladinho a gente tem a cama de frente para esse vitrô de frente, né, sobrevoando as copas ali, vocês vão se sentir, né, como se estivesse nas nuvens ali nessa cama com uma grande janela à frente, né? Vai ficar lindo demais isso, né? E o banheiro da suíte é a mesma coisa, né? Também vai acompanhar esse mesmo conceito, tá? Tá, pessoal? Então a gente tem aqui uma suíte, aqui a gente tem outra suíte, que eu vou mostrar com mais detalhes mais para frente. Eu já dei uma pincelada para vocês um pouco agora, tá? Então, aqui um pouco aqui desse ambiente, tá? Um pouco das imagens de referências, tá? Do que se pretende com cada um desses espaços aqui, tá bom, pessoal? Então, assim, ó, começando ali com a suíte de vocês, né? Pegando, né? Então, a intenção que realmente a gente tem aqui, né? Essa bancada com as cubas que a gente tem aqui, a gente vai ter um box. E ao fundo aqui a gente vai ter a banheira, né? Uma banheira de imersão com um grande vitrô, né? Com essa conexão, né, ao fundo, né, da paisagem, tá? Aqui uma imagem de referência, são só imagens de referências do que a gente pode alcançar, tá? Em cada um desses espaços, né? Então também aqui no banheiro da suíte de vocês é a cuba dupla com um móvelzinho mais clean, mais contemporâneo, mais solto, né? Com essas texturas, com essas cores a gente pode adotar, né? Aqui os banheiros das suítes, né, dos dormitórios, né, digamos, dormitórios de hóspedes ou dormitórios dos filhos, né, a gente pode alcançar algo relativamente a isso que está aqui nessa imagem de referência. Nesse outro banheiro aqui do escritório, que também vai ser home office, que também vai receber visita, né, a gente pode chegar, né, nesse nível aqui, né, de referência. Aqui algumas referências a mais, né, desse pavimento, né, no dormitório de vocês que eu já tinha mostrado para vocês, né, a gente ter essa busca desse visual, né, no dormitório, o closet de vocês com o vidro reflecta, um armário de cada lado, a diferença, né, aqui para o projeto de vocês, que vai ser ainda melhor, que vocês vão ter aqui o contato com a suíte ao fundo, né, então vai estar mais fluido esse acesso aqui e mais, digamos, mais aberto, né, esse closet conectado ao banheiro aqui ao fundo, tá? O dormitório de hóspedes, né? Um deles a gente tinha comentado em fazer com a cama mais baixinha, que ela é uma cama mais moderna. A gente pode sim chegar numa referência como essa daqui, certo?
E aqui, um dos pontos que eu ainda não tinha comentado com vocês, né, mas vocês já devem ter percebido no layout, né, que tem algumas, essas portinhas aqui, ó, da parte do escritório, tá, e do dormitório de hóspedes, onde a gente pode ter ali um momento diferenciado, onde a parede, ela não é simplesmente uma parede de alvenaria. A gente pode ter essa parede com painéis pivotantes, painéis de madeira, que vão conformar uma parede quando eles estiverem todos eles fechados, né? Então eles giram e tu consegue fechar como se realmente fosse uma parede, ou tu pode deixar isso completamente integrado com o hall e com a circulação do corredor, que vai ampliar ainda mais essa circulação, né, do corredor, se a gente tiver painéis pivotantes, né, que dá essa permeabilidade, né, de quem está passando no corredor ou de quem está dentro do escritório poder se comunicar mais com o restante da casa, e na medida que precisa privacidade, se fecha esses painéis, né, e eles ficam como se fosse uma parede seca, tá? Então a gente tem a possibilidade de fazer isso, né? Se vocês quiserem, né, seguir com essa ideia, vai ser muito show, vai ser um momento diferente da casa, né? Que a gente tem essa peculiaridade com esses painéis móveis aqui, tá ok? Então, pessoal, o que mais aqui que a gente tem? Vamos então aqui para o segundo pavimento, tá? Detalhando um pouco mais da área social, né? Então, a escada ela sobe, a gente tem esse hallzinho que se conecta aqui com o elevador, bem aqui na frente, né? O elevador, tá? Também foi cuidado questões de medidas, né? Medidas mínimas, medidas para que, por exemplo, caiba um cadeirante, né? A circulação à frente do elevador, a gente precisa pelo menos 1,5 m, caso um dia alguém, por exemplo, precise entrar com uma cadeira de rodas e esteja com a perna quebrada, que a perna precisa estar arqueada, né? Então a gente tem essa medida para a gente já pensa, né, nessas situações, na questão de acessibilidade, tá? Então isso tudo tá dentro das medidas, tá? Então assim, né, ajustar para menos, eu diria que assim não é bom. A gente já tá com essas medidas para justamente pensando, né, em casos como esse que eu comentei com vocês, tá? Então a gente tem o hallzinho, logo conecta com o lavabo, que fica bem aqui do lado do acesso da cozinha, a cozinha com uma grande ilha. A gente vai ter uma cristaleira bem aqui do lado, bem no meio entre a cozinha e a área de jantar. Então a área de jantar e cozinha se comunicam muito bem, tá tudo muito fluido aqui, né? Tudo em ilha, né? A gente vai ter daí nessa parede aqui um grande móvel com as partes fixas da cozinha, com geladeira, com forno, com micro-ondas, com gaveteiro, né? Nesse paredão aqui, né? Também vai poder ter uma bancada de trabalho junto aqui, né? Com a cafeteira, com o filtro de água. Na ilha aqui, depois eu vou detalhar um pouco mais, né? De quais são os equipamentos que estão, né, aqui dentro, certo? Então a gente tem aqui uma grande cozinha com área de jantar. Bem aqui ao lado a gente tem aqui a sala de estar, tá? Com um grande móvel aqui ocupando de fora toda essa parede, com uma grande televisão, né? Aqui no centro. A gente tem a lareira, tá? Que ficou ali entre os dois ambientes, entre a sala de estar e a sala de jantar, então fica bem aconchegante. A lareira ela fica totalmente visível de todos os pontos aqui dessa área social, né? Principalmente de quem está na sala, quem está no jantar, quem está na cozinha, né? Como também quem está aqui nessa área gourmet, tá? Então aqui a gente já vem para cá que a gente tem essa área gourmet com churrasqueira, com pia, com freezer, né? Aqui a gente pensei numa bancada alta, né? Algo mais despojado, um ambiente mais descontraído, né? Diferente desse ambiente aqui que é um pouco mais sofisticado, tá? Então a gente pode ter aqui portas também que dividem um espaço do outro, né? Quando se quer usar a churrasqueira, quer que a fumaça entre ou que o cheiro venha para cá, pode se fechar portas aqui para isolar, ou também se quiser deixar aberto, né? Essas portas são portas ocultas que vão para trás da cristaleira, né? Elas deixam completamente integrado aqui toda essa área social aqui com a área gourmet, e a gente tem, né, a área gourmet completamente conectada aqui com a piscina, com a área externa de deck, com mesinha, com guarda-sol, né, como também, assim, essa ponta aqui ela vai ser totalmente visível, né, de toda a área social, né, se consegue enxergar
esse grande prisma, né, que avança em direção às copas das árvores. Então vai ser assim, ó, vai ser de cinema, sabe? Vai ser um atrativo, né, essa área externa ali, né, de todos os pontos de vista, tá? Então, pessoal, a gente tem também, né, sobre essa zona aqui, tá? Como é uma zona mais estruturada, é uma zona ali melhor, né, para a gente concentrar esforços. A gente vai ter também no pavimento superior, que é a cobertura, tá? A zona de reservatório, né, de coleta de água pluvial, reservatório de água potável e o boiler, né, de vocês para complementar o uso do gás. A gente vai ter ali placas solares e tudo mais. E a gente também tem a casa de máquinas do ar-condicionado, tá? Que também é necessário que esteja na cobertura, tá ok, pessoal? Então aqui, né, falei em linhas gerais, basicamente, né, como que está se comportando essa planta baixa aqui do segundo pavimento, tá? Depois eu vou detalhar um pouquinho melhor. Então, algumas imagens de referência, né, para esse segundo pavimento, que nem eu fiz ali da outra vez, tá? Pessoal, aqui a gente tem a cozinha, né? A configuração dessa cozinha a gente consegue chegar, né, tranquilamente conforme está nessa imagem de referência, em algo muito próximo disso aqui, tá? Só para que vocês já visualizem um pouco essa parte interna, né? A gente tem essa ilha, né, completamente solta aqui no meio, a gente tem esse armário ao fundo preenchendo a parede, certo? A gente tem a zona ali do forno, do micro-ondas, a gente tem essa bancada de trabalho ao fundo, tá? A diferença ali é que a gente tem uma geladeira ainda aqui, né, que está aqui no cantinho, tá? Mas assim, tá muito semelhante, tá? Tá muito semelhante com essa imagem aqui. Como também, né, a parte da lareira, a gente vai ter a lareira entre os dois ambientes, que a gente pode ter uma configuração bem parecida como essa daqui, tá? Na área social. E a parte da TV, tá? A parte da TV eu diria que vai ficar melhor do que essa imagem de referência que está aqui, porque vocês vão ter um comprimento ainda maior aqui de armário, tá? Então a gente vai ter um painel aqui de fora a fora que vai ficar também bem incrível, assim, sabe? A parte da churrasqueira, da área gourmet, eu botei aqui uma imagem de referência, né? Que a gente vai ter aqui nessa ponta aqui, tá ok? E, pessoal, ali, um dos corações da casa também, né? Um dos momentos emblemáticos da casa. Toda a casa aqui tá me parecendo muito com um ponto principal, né? Cada zona, assim, vai. Eu acho que, eu não sei, fechou muito bem, assim, tudo. Todos os ambientes, as conexões, né? Então, mas aqui vai ser também um ponto do tipo que a pessoa chega e diz assim: Uau, né? Que piscina, que vista. Né, por conta de todo esse contexto da natureza que a gente está, né, a gente consegue alcançar nessa piscina, né, coisas semelhantes ao que a gente vê nessas imagens aqui, tá? A diferença dessa imagem que a gente vai ter um deck, né, tipo que nem esse aqui, né, um deck, né. Esse deck aqui vai ser, a gente vai precisar fazer um deck um pouquinho elevado, tá? Para que a gente consiga encaixar a piscina, né? Então a gente vai ter um deck aqui um pouquinho mais alto para encaixar essa piscina, tá? Mas a gente vai assim chegar, né, muito próximo desse resultado aqui, tá ok, pessoal? Espero que vocês estejam gostando, né? Bom, além dessas imagens de referências internas, eu vou agora, né? Vocês viram que a gente pula do interno para o externo, né? Vai e volta. Vou mostrar um pouco para vocês imagens de referências externas, tá? Que eu acabei separando, que elas ilustram, né, bem o que está se projetando para o terreno de vocês da forma que foi feito esse projeto, tá? Então é preparando vocês para que vocês já visualizem um pouco da maquete eletrônica que eu vou apresentar em seguida, mas primeiro eu acho melhor, né, preparar vocês assim para que vocês vejam outros exemplos de casas que chegaram em resultados muito semelhantes do que está acontecendo no terreno de vocês, tá? Então, assim, é a intenção, né, do que se chegou, né, como resultado final de volumetria externa, ele não é uma coisa gratuita, puramente assim, onde eu pensei assim, ah, eu vou fazer uma casa que vai ser um prisma assim, que vai ter aquele outro assado e vai gerar esse formato, tá? Não é
bem assim que as coisas acontecem, tá? As coisas vão acontecendo ao natural, na medida que vai se agregando esses layers e vai se formatando, né, uma melhor conjunção, né, desse quebra-cabeça, das necessidades de vocês com as condicionantes do terreno, que é muito, no caso de vocês, né, é muito drástica ali, é muito peculiar, né, digamos assim, a configuração de terreno. Então, assim, um somatório dessas coisas é que gera a forma da casa, tá? Não é algo que eu chego ali e digo assim, ah, eu vou usar, sei lá, o material X aqui com formato X porque eu quero esse formato de uma forma assim aleatória, gratuita, né? Não é muito assim que as coisas se originam numa arquitetura que é o que eu falei, assim, que tem um valor, que tem conceito, tem uma filosofia, né? Quando é uma arquitetura assim, é porque se somou uma gama de questões, né, para que se chegasse naquilo, tá? Então, assim, pessoal, o formato dessas casas aqui representa muito bem o que está se desenhando nesse terreno, tá? Com essa sinuosidade aqui de dois prismas, né, atravessando um prisma transversal com um prisma longitudinal, uma base, né, uh, como alicerce dessa casa, tá? Ó, vocês veem os prismas aqui, né, se cortando, se cruzando, esse grande canhão com esse olho, com a busca da natureza, né? Então, tudo que tem aqui, tá, é o que vocês vão ver na casa de vocês. Aqui mais algumas imagens de referências, né, principalmente em relação a esse cruzamento, tá, desses volumes, né, que eu mostrei para vocês. Imaginem que aqui, né, toda a área social de vocês, a área de dormitório, e aqui, opa, a área íntima, né, e aqui em cima toda a área social de vocês, né, e a gente tendo também uma base, né, como alicerce, como eu mencionei anteriormente. Aqui a gente tem ainda a piscina ali com borda infinita, né. Então, assim, remete muito ao que tá se desenhando, tá ok? Aqui eu peguei esses exemplos aqui para mostrar um pouco de referência para vocês de casas que são bastante contemporâneas, né? Tem um valor arquitetônico, tem um valor de design, tem assim uma sutileza, um requinte que quem é da área, né, da artística, da área da arquitetura, da área das humanas, né, sabe reconhecer, né, esses valores assim. Então, assim, a gente tem assim um grande prisma, né, com uma linha demarcando essa volumetria, né, que é algo muito atual que está se usando hoje em dia, né? E essa linha, quanto mais fininha, quanto mais sutil, quanto mais delicada, assim, é algo mais difícil de se alcançar, né? E é algo que também dá um valor arquitetônico para essa residência, tá? Em termos técnicos, em termos artísticos, e é algo que eu também busco assim muito nos projetos, né? E muito mais agora no de vocês se desenhou muito mais para que a gente conseguisse coisas do tipo, sabe? Essas sutilezas, essa busca, né? E essa verdade assim dos materiais, né? Tu tem um material aqui que corresponde à caixa do prisma, um outro material que corresponde a um painel de fechamento que é a janela, tá? Tu tem essas diferenciações assim que demarcam, né, diferentes momentos ali da arquitetura, tá? Isso aqui tudo, né, bem também remete muito ao projeto de vocês, tá ok, pessoal? Bom, eu vou abrir aqui a planta baixa mais detalhada, tá? Para que vocês consigam dar uma melhor, absorver um pouco melhor, né, o que está se desenvolvendo internamente na casa de vocês, tá? Então, pessoal, vamos começar aqui pelo subsolo, tá? Que nem eu vou dar um zoom para que vocês identifiquem melhor. A gente tem a rampa de acesso do veículo, né? Essa rampa ela vai ser uma rampa que ela vai fazer uma curva aqui assim, tá? Para ficar melhor o acesso. Aqui a gente tem uma área de manobra. Essa área de manobra está com 6 metros e 28, tá? Esse arquivo eu vou passar para vocês, para que vocês consigam analisar de uma forma melhor, tá? Essa área de manobra tá com folga, vocês conseguem girar o carro aqui dentro, tá? Normalmente, né, se deixa 5 metros com uma área de manobra. Aqui vocês estão com 6 metros e 28,
tá? Vocês estão com 1,28 m a mais de área de manobra, sendo que quanto mais para trás vocês botarem o carro, maior é a área de manobra, tá? Então vai ficar uma área de manobra boa aqui para girar o veículo, tá? E a gente tem então a questão, né, duas vagas aqui, uma vaga extra, né, uma terceira vaga aqui, né, do ladinho do ar-condicionado, aqui é a posição dos equipamentos de ar-condicionado, posição do gás, né, cisterna, que a gente pode também ter um depósito, aqui um armário para depósito, caso vocês necessitem mais espaço. A área de lavanderia também está super funcional, com área de tanque para esse lado, área de máquina de lavar. Aqui o AQG é a posição do aquecedor de passagem, tá? Então o aquecedor de passagem ele tá para esse lado de cá para que a gente tenha a chaminé dele saindo aqui para a fachada, tá? Desse lado aqui. A gente vai ter aqui uma despensa, um grande armário aqui onde o Diego vai poder botar as roupas de esporte dele, vai poder armazenar ali tênis, vai poder armazenar casaco, vai poder colocar ali bastante coisa, capacete de bicicleta, utensílios de bicicleta, utensílios de esportes, como também, né, a gente pode adotar metade do armário para isso, outra metade para dispensa, de balde, de vassoura, de rodo, de aspirador, tá? A gente vai ter aqui uma bancada mais baixa, né, que também pode ter um armário aéreo, né? Aqui a gente tem a máquina de lavar, é a máquina lava e seca, tá? Aqui. Depois eu vou abrir para vocês que eu já fui pré-selecionando, tá? Todos os utensílios, tá? Que tem essas siglas aqui, elas estão na legenda, tá? Da prancha do térreo. Vocês vão ver que na legenda já está discriminado qual que é a máquina de lavar e de secar. Qual, ó, TAN, é tanque, tá? Então tem uma legenda que eu vou mostrar para vocês, que está escrito tanque, daí mostra tanque Tramontina com a medida tal, com acabamento tal, né? Então tá tudo já especificado, tá tudo pré-selecionado dentro da casa de vocês, cada um desses itens, tá? E eu dei um print nesses itens que eu também vou dar uma repassada rápida e que eu também posso mandar para vocês, para que vocês olhem com mais cuidado, tá? Sobre o que foi decidido, né, de seleção de cada um desses itens, tá? Mas assim, eu preciso alertar vocês que conforme a gente conversou na nossa reunião de briefing, eu vi que vocês queriam muito, por exemplo, decidir louças, metais, né? Descansa-toalha, papeleira, vaso sanitário, pia, que vocês iriam daqui a pouco para o Uruguai para fazer essas compras, né? Tudo mais. Eu normalmente eu acabo definindo essas coisas já em projeto, tá? Já marco isso em projeto, já peço a validação também para vocês que serão esses itens, porque depois, quando a gente estiver avançando no projeto, tem coisas que eu preciso encaixar em determinadas medidas, né? Tem coisas que vão sair na maquete eletrônica, né? Então, assim, eu preciso ter essas definições, tá? Preciso fazer essas definições para que o projeto ande, né? Para que a gente gere essas imagens, para que eu consiga, né, quando detalhar, por exemplo, o tampo de marmoraria, detalhar para a marmoraria qual é o recorte desse tampo que precisa ter para encaixar aquela cuba, aquela pia, né? Então, essas definições eu vou ter que ter, só que assim, vocês podem depois substituir, né? Caso vocês viajem para o Uruguai ou vão para outro lugar, né? Façam aí alguma questão de alteração, isso aí pode ser feito, tá? Mas eu vou precisar também ter essa referência agora, nesse momento, né, para que o projeto, né, continue o desenvolvimento, né, natural, tá ok? E daí, por exemplo, se, né, após a aprovação de vocês, né, aprovou assim, é essa cuba que a gente quer, né, esse tanque que pode adotar isso no projeto. Se tiver que alterar futuramente algo no projeto, né, depois que vocês já aprovaram isso, né, a gente vai ter que ter aí um trabalho extra para readequar com coisas que daqui a pouco vocês comprarem em outro lugar, tá? Eu precisaria daí já avisar vocês daí de antemão essa questão, tá? Mas assim, pessoal, por exemplo, assim, eu já costumo definir todos os metais também desde agora. Qual que vai ser a torneira, qual que vai ser a papeleira, qual que vai ser o descansa-toalha. São itens pequenos, mas eu já defino, porque isso vai sair depois no 3D, tá? Mas aqui no caso de vocês eu acabei não definindo, né? Porque eu vi que vocês querem muito buscar por conta própria esses itens, né? Então eu acabei não definindo os metais.
mas as coisas que mais interferem no projeto eu já defini, porque para eu ter uma medida, para que o projeto avance, né, com essas medidas de máquina de lavar, com a medida de tanque, com a medida de geladeira, com a medida de forno, com a medida de micro-ondas, com a medida de cuba da cozinha, com a medida da calha úmida. Essas coisas são coisas que já precisariam, né, vir no projeto para que não tranque, tá? Então, só deixo daí esse aviso aí para vocês, né, em relação a isso. Depois a gente pode conversar melhor para ver como é que a gente se organiza, né, em relação a isso, tá? Então, pessoal, daí só comentando um pouco mais aqui, né, o hallzinho de entrada, tá? Aqui já tem um ponto, né, de dados de caixa elétrica que eu comentei anteriormente, que cada um dos pavimentos, né, vai estar basicamente nessa mesma posição para facilitar, para ter uma economia de fio e tudo mais, e facilitar as instalações elétricas, tá? Bom, pessoal, aqui nesse pavimento seria isso. Vamos avançar para o próximo ali. Então, área social, tá? Que nem eu comentei com vocês, né? Então a gente tem aqui esse acesso de pedestres, né? A pessoa entra aqui, tem o hall de entrada. Dentro do hall de entrada, né, a gente vai ter a escadaria com o vitrô atrás, com o elevador aqui no meio, certo? A gente vai ter um aparador aqui do lado para daqui a pouco descansar ali uma toalha não, um casaco que está chegando, que precisa colocar ali na entrada, né? Colocar daqui a pouco, né, um guarda-chuva, né, um porta-guarda-chuva. Nesse aparador aqui vai ter ali um molho de chaves, né? Porque assim quando vocês descerem, né, para buscar o carro, vocês possivelmente vão passar aqui pelo hall de entrada, já pega a chave para entrar, para sair da casa, né, para ligar o carro, enfim, né? Então, um aparador aqui é sempre importante, né, no acesso da residência. E esse acesso da residência vai ter essa distribuição que vai para o segundo pavimento, como também tu pode descer as escadas aqui e ir ali para a parte do subsolo onde tem a lavanderia, tá? E esse hall também distribui daí para o home office aqui do lado, como também distribui para essa circulação íntima aqui, tá? Nessa circulação íntima, aqui a gente tem um pequeno armário voltado para o corredor, onde a gente pode ter nichos, né, com alguns vasinhos, com algum porta-retrato, com alguns momentos importantes aí da família de vocês, tá? Nessa parte aqui do corredor, né, que fica bem de frente aqui para o escritório, tá? A gente entra aqui num primeiro dormitório, saindo desse corredor aqui a gente tem um armáriozinho menorzinho que pode ser de calçados, tá? Vocês reparam, tá, que eu não coloquei paredes, né, dividindo aqui da circulação para o dormitório e de um dormitório para o dormitório. Eu gosto muito de aproveitar ao máximo os espaços e no lugar de ocupar com parede, eu gosto de ocupar com um armário, que o armário já preenche o espaço, já dá um bom isolamento acústico entre um espaço e outro, tá? Porque normalmente ele é espesso, né? Então é madeira e também, se houver a necessidade, dá para colocar isolamento acústico entre um armário e outro, tá? Isso aí não tem problema. Mas assim, normalmente, né, o armário ele tá cheio de coisas, né? Não passa som de um lado para outro, tá? Então, assim, a gente tenta explorar ao máximo, né, a ocupação dos espaços, sem ter as paredes, ocupando com um armário, que vai ocupar do piso até o teto, tá? E isso aí, o armário já, além de ser armário, ele já é um divisor, né, de espaço e de ambiente, tá ok? Nesse armáriozinho aqui atrás da porta, né, então pode ser calçados, pode ser roupa dobrada, aqui a gente pode ter os cabideiros, né, aqui um armário maior para cabideiros, para roupa de cama e tudo mais. E aqui sim, né, a gente tem daí a cama, né, com o criado mudo, um do lado do outro. A gente tem, que nem vocês tinham pedido na reunião de briefing, uma bancada de estudos, então uma bancada de estudos bem de frente aqui para a janela, tá, com olhar à vista e tudo mais, né, pegando o sol do norte aqui, que é um sol bastante favorável para dormitório, tá? A gente tem a televisão de 42 polegadas, né, bem no eixo aqui da cama, tá? Eu deixo sempre, tá, em vermelho cotas de circulação, porque é muito melhor eu cotar as circulações do que ficar botando cota em todo o desenho, que deixa o desenho bastante confuso, mas as circulações, para que vocês entendam quais medidas que tem para a gente circular, tá? Entre um espaço e outro, é o que realmente importa agora, tá?
Então, assim, essas medidas aqui, elas estão boas, tá? Elas não são medidas ultra, né, generosas, assim, mas para um dormitório aí do filho, né, um dormitório de hóspedes, são medidas totalmente, né, razoáveis, né? Entre a cama e um armário aqui, né, dá para se deixar ali de 50, 60 centímetros, aqui está com 77, aqui está com 70, aqui está com 67 na frente da cama, tá? Vocês vão ver que dentro, por exemplo, aqui do criado mudo, dentro da mesa, que tem essas medidas, que é a medida da mesa, tá? É 2,70 por 50 centímetros. 55 centímetros por 45, o criado mudo, tá? O armário aqui tem 2,87 por 60. Esse outro armário voltado para o corredor tem 2,87 por 40 de profundidade, tá? E por aí vai, tá? Então tem as medidas dos móveis, tá? Já que foi deixado, né? E aqui a gente tem também a circulação que vai para o banheiro, super boa também aqui, né? Super fácil, acessível. A gente tem aqui uma cuba, tá? Essa aqui é a cuba 5, que vocês vão ver ali na legenda qual que cuba que é essa, tá? Eu vou mostrar a imagem da cuba também, vou mostrar a imagem do vaso sanitário que foi definido. Aqui a gente tem um RL70, que na legenda vocês vão ver que é ralo linear de 70 centímetros de largura, tá? Então tá tudo assim já se desenhando, né, com as especificações. A gente tem aqui a posição do split em azulzinho, ó, tá? Nessa posição aqui do dormitório, tá? Nos dois dormitórios, né? Então na mesma posição aqui, né? Tirando de cima da cama, tá? Que mais, pessoal? Aqui nesse outro dormitório, ele é um quarto geminado, tá? Ele é exatamente igual a esse dormitório. A gente no futuro pode ter essa mesma configuração desse dormitório aqui para cá, mas inicialmente, né, eu deixei esse dormitório aqui bem do ladinho do quarto de vocês para ficar mais prático, né? A questão do bebê, né? Então, se é um quarto ali onde a gente inicialmente vai ter um berço, vai ter uma poltrona de amamentação, vai ter um móvelzinho ali para roupa íntima, né, do bebê. E a gente tem aqui sim, né, daí o mesmo armário que a gente tem aqui desse lado, a gente também tem para esse lado de cá, tá? Um armário de roupas, né, que a gente pode ter coberta de cama também, etc, tá bom? Então, o banheiro também rebatido, né, exatamente igual. Todos eles com janela, com vista, com ventilação, né? A gente vai conseguir ter ventilação cruzada muito boa, que a gente vai ter janelas desse lado aqui da circulação também, então, né, a circulação de ventilação, quando quiser ventilar tudo, vai ser bastante favorável, tá? Avançando um pouco mais aqui, né, entrando então aqui da circulação para o dormitório de vocês, logo que a gente entra, a gente tem também, ó, janelas que se comunica com o meio externo, tá? Então a gente tem assim momentos da fachada que tu tá passando por esse corredor e tu vai enxergando a vista, vai enxergando o horizonte, né? Vai dando aquele clima, aquela coisa bem de serra assim, né? Nessa passagem desse corredor, né? E a gente tem aqui nessas janelas aqui painéis que correm, tá? Para dar um fechamento total, para dar um blackout total aqui, tá? Depois vocês vão ver na maquete eletrônica melhor isso aí, tá? Logo que a gente entra aqui no dormitório de vocês, a gente vai ter um armário, tá? Que a gente pode ter aqui a parte dos calçados, a gente pode ter roupas dobradas, a gente pode também ter a parte da maquiagem aqui, tá? Mas vocês vão ver que eu também destinei espaço para maquiagem dentro do banheiro, tá? E a gente tem aqui daí os puffzinhos que a gente encaixa aqui nesse armário para poder vestir o calçado. Então, quando estiver saindo do quarto, quer botar um calçado, né? Dá para puxar o puff aqui, senta no puff e bota o calçado, tá? Esse closet, né, nessa circulação, ele vem e se emenda com esse outro armário aqui, como se fosse um L, tá? Uma coisa única aqui. Não, não precisa ter esse pilar aparecendo. A gente faz a marcenaria envolver o pilar como se fosse um único armário, tá? Dando uma continuidade, dando uma unidade que fica super clean, super contemporâneo. E a gente tem aqui nessa chegada, né, todo o closet aqui, tá? Com uma ilha, né? Com aquele móvel em ilha de 1,70 m por 45 m, pode ter porta-joias, pode ter questões para roupa íntima, pode ter parte de chinelos ali também, né? Se quiser ter algum tipo de calçado para essa ilha, tá? E bem no eixo do closet,
aqui nessa circulação a gente tem um grande espelho, tá? Então a pessoa que estiver se vestindo aqui vai estar se enxergando nesse espelho aqui à frente, tá bom? Então ficou também bem funcional essa parte assim, closet, espelho, né, posição das roupas, né, roupa de pendurar, roupa de dobrar, calçados, né? E no outro lado do eixo desse closet a gente tem um acesso daí para o banheiro da suíte, que também é super funcional. Daí a gente vira aqui para a direita, a gente tem uma cabine separada do banheiro para o vaso sanitário, que daí uma pessoa pode estar usando o vaso, a outra pessoa está usando a cuba, tá? E daí a gente tem uma cuba dupla aqui, e aqui na frente a gente tem daí uma banqueta para maquiagem, tá? Com puff. Então a gente pode fazer a parte de maquiagem aqui, certo? Daí puxa o puffzinho para sentar aqui, né? E logo aqui no final do eixo do banheiro, aqui tudo envidraçado, a gente tem um box. Então abre a porta do box, tá? A gente vai ter a parte do chuveiro com um ralo linear de 90 centímetros, então no piso, né? E esse chuveiro aqui, né, ao ladinho, a gente tem aqui a parte do spa, a parte da banheira, né, que também daí tem um vitrô, né, aqui de cima a baixo, tá? Que vai ter daí toda a vista aqui para a natureza, né? E quando se quer fechar, a gente vai ter a oportunidade de fechar também um painel de madeira, tá? A gente consegue fechar um painel de correr, tá? A gente consegue fechar e também dá para abrir completamente essa janela aqui, tá? Na frente do spa sem ter nenhum vidro. Vocês podem, um dia que tiver quente, tiver calor, tá no spa ali, abrir tudo e vocês estarem se sentindo basicamente em cima das copas das árvores, tá? Então ficaria assim, ó, uma sensação, né, super agradável nesse sentido, tá? Quando tiver frio, né, fecha a janela e vai continuar tendo a permeabilidade visual, tá? Essa janela aqui, eu fiz aqui 3 painéis de correr, tá? Então, esses painéis aqui, tu pode jogar eles tanto aqui pro lado do banheiro, como também pode jogar todos eles para esse outro lado de cá. Então, joga para um lado ou joga para outro. Tudo recolhe para um lado ou tudo recolhe para outro lado, tá? Tanto painel de madeira como ah, as janelas de PVC. Eu falo em painel de madeira, mas não necessariamente o painel precisa ser de madeira, ele pode ser daqui a pouco, né? De alumínio, ele pode ser de EPS, ele pode ter um outro material, tá? Mas eu estou falando em madeira aqui porque é o mais de praxe, é o que sempre se usou mais usualmente, tá? Aqui nos dormitórios eu estou usando, né, janela com painel de madeira no sentido camarão, tá? Aquelas que recolhem para o lado, tá? Duas para um lado, duas para o outro, ok? Então, pessoal, no dormitório de vocês, aqui ainda seguindo, tá? A gente vai ter a cama bem de frente para toda a vista, né? Para esse grande olho, né? No meio aqui eu penso em colocar uma TV suspensa, tá? Do teto, uma TV que vai ter um tubo que vai segurar essa TV, tá? E daí ao fundo vocês vão ter toda a paisagem, né? Emoldurando ali atrás, tá? E a cama bem aqui no meio, tá bom, pessoal? A gente tem aqui um criado mudo de cada lado da cama, tá? De apoio. E aqui a gente tem também a parte do split, tá? O split no dormitório de vocês, eu acabei posicionando entre o closet e entre o dormitório, tá? Daí vocês deem uma olhadinha para ver se vocês acham que está numa boa posição também. Acho que tendo um split, né? No meio aqui vai conseguir refrigerar tanto aqui para o closet como também para o dormitório de vocês, tá? E claro, né, as abas, as aletas do ar condicionado, vocês vão sempre poder direcionar tanto para a direita como para a esquerda, né? Se estiver deitado na cama, direciona para a direita para não pegar, né, vento diretamente em vocês, né? E daí dá para se ajustar essa questão, né, para onde o aparelho joga, né, o vento, tá ok, pessoal? Mas assim, ficou um dormitório, uma suíte bastante grande aqui, tá? Mas assim, as medidas assim, então foi feita assim para realmente caber tudo aquilo que vocês estavam querendo, tá bom? Bom, pessoal, o que que faltou aqui no nesse pavimento aqui? O dormitório, a suíte 4, que é o home office também. Então, aqueles painéis, né, ah, que abrem, né, que são pivotantes, elas giram no próprio eixo, tá? Por isso, então, gera esse formato aqui. Essa linha aqui representa a trajetória da porta, tá? Então, pessoal, a gente tem aqui a bancada de trabalho com 2 telas ali, 2 monitores, né? Para a Bruna ali
ficou super generosa, 2,55 m por 55 de profundidade, bem na frente de uma janela, né, do piso ao teto, tá? Então vai ter toda a vista por trás aqui das telas, tá? E também, né, com um painel de correr de madeira aqui para fechar quando precisar bloquear alguma questão de incidência solar e tudo mais, tá? A gente tem também aqui nesse dormitório, escritório, um armário pequenininho, tá? Para livros, para guardar coisas, tá? Então um armário aqui com uma profundidade um pouco menor, de 40 centímetros, tá? E a gente vai ter essa cama aqui também de tombar, que daí ela recolhe para cima, né? E a gente consegue baixar ela para quando receber hóspedes. E logo aqui na frente, bem nesse eixo aqui da chegada aqui do escritório, a gente vai ter uma cuba, né, com um espelho, a gente vai ter o bancadão aqui do banheiro, o vaso sanitário e aqui o chuveiro também, né, iluminado, ventilado e com vista, tá? Aqui para a paisagem, tá bom, pessoal? Então, né, ficou basicamente assim o pavimento, né, do térreo, tá? Tem aqui algumas outras questões, depois eu vou repassar com vocês também a questão de metragem quadrada, tá? Tem aqui uma tabelinha de áreas, tá? Depois eu mostro para vocês certinho. Vamos seguir aqui adiante para ver a primeira funcionalidade de tudo, tá? Aqui que eu comentei para vocês, ó, a legenda, tá? Aqui vocês vão ver que essa legenda comporta tudo que já foi escolhido, tá? Essa legenda está na prancha do térreo, tá ok? Então, opa, um pouquinho. Então aqui vocês conseguem ver o aquecedor de passagem, né? O CAL é a calha úmida, que é o escorredor de louça, calha úmida, 5 módulos, né? A cafeteira, daí eu estimei uma cafeteira, né? Qual que é a sigla da cafeteira, né? Da Electrolux. O CER é a cervejeira da Electrolux. Chuveiro eu ainda não defini, porque é um metal, né? Vocês queriam ver a parte, esses metais. Né? O CHR é a churrasqueira, daí isso aqui também eu vou explicar ali um pouquinho mais para frente. Ela é uma churrasqueira interna de 1,5 m por 60 m, onde comportaria 7 espetos, mais a bifeteira, tá? Ou a bifeira, mais a parrilha, tá? A parrija. E, e que era exatamente também o que vocês tinham pedido, tá? A única questão que eu vou mostrar para vocês em relação a essa parte da churrasqueira, tá? Que os espetos e a parrija a gente teria que usar no mesmo espaço, tá? Não teria assim 7 espetos, mais a bifeteira, mais a parrija um do lado do outro, porque isso geraria uma churrasqueira muito grande, tá? Uma churrasqueira profissional, quase que de churrascaria, né? Seria muitos compartimentos, seria um tamanho desproporcional em relação à área gourmet. Mas a gente tem a possibilidade de usar o parte dos espetos como parrija também, tá? E, inclusive eu vou mostrar a imagem de como que seria isso, tá? Eu vi com o fornecedor me mandou uma foto exatamente de como que seria, tá? Coifa de ilha, tá? Daí tem uma coifa aqui especificada, tem as cubas, cuba de embutia, quer dizer, a cuba de embutir da marca Calha Úmida, né? Uma outra cuba de embutir também da marca Calha Úmida, depois eu vou mostrar onde que vai cada uma dessas cubas. Daí tem a cuba 3, que é uma cuba de apoio, que a princípio é do banheiro. Essas outras cubas todas são dos banheiros, tá? Então foi escolhida uma para cada banheiro diferente. Ducha higiênica também a definir, que é um metal. Tem um dosador de sabão. Enfim, pessoal, agora aqui na planta acho que vocês vão conseguir ver um pouco melhor dessa lista, tá? Do que é cada uma dessas coisas. Vamos ver aqui. Tá. Bom, pessoal, que nem vou repassar, eu acho que é importante algumas coisas eu acabo ficando repetitivo, tá? Mas assim, essa é uma apresentação que é muito importante, tá? Então é importante que eu também não esqueça de nada, é importante que eu consiga passar o maior número de informações possíveis do que foi pensado, o que foi planejado, do porquê que foi feito assim, para que a gente tenha tudo sempre muito claro, tá? Ao longo do processo. Como é muita informação, é muita coisa, né? Eu sei que lá na frente, né, quando as coisas começam a se materializar, começa a obra, né, se esquece, eu esqueço, o cliente esquece, vocês esquecem de coisas que foram definidas ao longo do caminho. Então, por isso que assim, é importante ir documentando tudo que vai sendo definido, tá?
para que a gente não tenha nenhum tipo assim de atrito, de desentendimento, de falta de clareza, tá? Então eu sempre tento deixar assim o mais transparente possível, tá? Para que não fique nada preso assim, né? Porque é muito fácil, é realmente muito fácil disso acontecer, porque o projeto, assim, é uma casa, mas vocês estão vendo, é um projeto gigante, é um projeto grande, é muita coisa a ser definida, né? Aqui, por exemplo, na planta abaixo, até esse TOR é torre de tomadas, tá? Então, assim, tá sendo definido, tá sendo especificado uma torre de tomadas aqui, tá? Essas coisas muitas vezes se esquecem, né? Depois porque a torre de tomadas é um círculo de 6 centímetros no meio de uma planta gigantesca. Então assim, pessoal, então é bastante coisinha, tá? Vamos indo aos pouquinhos aqui. Circulação, escada, elevador, hall de entrada, lavabo, tá? Que tá dentro desse hallzinho aqui. A gente tem, esqueci de falar antes, ó, tem um vitrô dentro desse hall de entrada que também dá uma certa permeabilidade pro ambiente exterior, né? Conecta, não deixa esse hall tão fechado, né? Dá uma certa claridade e vai ficar um ambiente agradável, que a gente vai ter uma vegetação, vasos, essa janela, né, a porta do elevador, a escada. A gente vai ter aqui daqui a pouco algum quadro, né? A gente tem, na verdade, que a gente tem a porta de correr, né, que pode dividir o espaço do hall para a área da cozinha, né? Então a gente tem essa porta de correr. Daí a gente tem um lavabinho aqui. Dentro desse lavabo, ele tem uma configuração aqui que a gente tem uma bancada ou fundo de fora a fora com uma cuba. Daí o vaso sanitário aqui do lado. Depois eu mostro qual que é o vaso, qual que é a cuba. Essa bancada tem 1,70 m por 45 de profundidade. A porta aqui abre para dentro. Daí aqui também distribui, ó, para o acesso da cozinha. Então logo a gente tem, né, de frente aqui o acesso da cozinha, que também vem para o jantar. Aqui a gente tem o armário da cristaleira, tá? Aqui a gente tem a projeção das portinhas de abrir da cristaleira, ó. Então é uma cristaleira com uma, duas, três, quatro, cinco, seis portinhas, tá, de abrir. É uma cristaleira grande, 2,45 m por 40 de profundidade. Tá? A gente vai ter também aqui o split posicionado acima da cristaleira. Esse split, ele está aqui em projeto nessa posição, tá, pessoal? Mas eu, uh, pela minha experiência, tá, eu acho que esse split talvez não fique o mais adequado aí. Talvez sim, talvez não. Acabei colocando o split aqui, tá? Para a gente climatizar toda essa área, né, da área social aqui, tá? Porém, eu acho que, na minha percepção, vai ficar melhor uma cristaleira do piso ao teto, tá? Sem interromper com o ar-condicionado aqui. E a gente colocar um ar-condicionado cassete, tá? Que é um ar-condicionado que fica posicionado no forro. Ele fica embutido dentro do forro. Só que eu preciso desenvolver o projeto de interiores antes para chegar nessa definição melhor, tá? Nesse momento agora, vamos assim deixar um pouco assim, né? Mas assim, saibam que existe a possibilidade de eu trocar esse split por um ar-condicionado cassete, que é o ar-condicionado que fica no forro, tá ok? Bom, pessoal, seguindo aqui então para a parte do jantar, tá? A gente teria aqui então uma mesa, tá? Bem central, de 2,60 m por 1,20 m, tá? Comportaria ali tranquilamente 8 pessoas. Logo aqui no mesmo eixo da mesa, tá? A ilha, que também a gente teria umas bancadas aqui, umas banquetas com 5 lugares, tá? Essa ilha teria 3,20 m por 1,35 m. Então a gente teria aqui uma boa zona, né, de banquetas, tá? A gente teria aqui a parte da cuba com a calha úmida, tá? O dosador, também o dosador de detergente, tá? Aqui posicionado bem do ladinho da cuba. A gente teria uma lixeira para orgânicos, tá? De bancada aqui para colocar casca de fruta, colocar resto de comida, né? Daí coloca aqui, lava o prato e bota para descansar o prato aqui atrás na calha úmida, certo? Aqui a gente tem uma cuba, né? A gente tem aqui esse retângulo, é o rebaixo da área molhada, tá? Então esse aqui é o rebaixo da área molhada, fora isso é área seca. A gente tem aqui uma torre de tomadas para conectar ali um liquidificador, um celular, né? Utensílios, né? Uma pipoqueira, coisas que forem necessárias para se utilizar ali no dia a dia. A gente tem aqui a posição da MLL, que é a máquina de lavar louça,
logo aqui embaixo, né? Então, aqui a gente tem o fogão, tá? Que seria o fogão cooktop, né? Com um forno embaixo, então a gente tem a projeção aqui do forno. E a gente tem também uma coifa posicionada aqui. Essas siglas, elas estão aqui porque elas estão presentes na legenda, tá? Com a definição de cada um desses eletrodomésticos, tá bom? Então, pessoal, a gente tem aqui, né, áreas de circulação 85 centímetros, aqui 1,15 m, 85 desse lado, aqui 1,55 m para poder puxar e tirar a cadeira, passar uma pessoa, né, 1 m daqui desse lado, tá, em relação à janela. São circulações que estão circulações boas, assim, tá? Tá bem ok, assim, em termos de circulação, tá? A gente tem aqui nesse armário do fundo da cozinha, então, a gente tem um armário de 4,45 m por 70, onde a gente vai ter a torre de forno, de micro-ondas, né? Desculpa, o forno ele não está posicionado aqui. Essa projeção aqui é a coifa, tá? O forno, ele tá nessa torre quente, tá? Que é forno mais micro-ondas, né? Posicionado aqui. A gente tem uma torre de tomadas aqui, a posição da cafeteira, que ela fica solta aqui na bancada, o purificador também fica solto na bancada, e uma outra torre de tomadas nesse outro cantinho aqui. Mais a parte do refrigerador, tá? E aqui a gente tem um armário também alto, onde a gente vai ter uma lixeira, tá? E aquelas lixeiras bem grandes, né, para lixo seco. Daí tu abre a porta aqui, bota ali, né, embalagem de garrafa PET, embalagem de produtos congelados, né? Tudo que é lixo seco, né, pode ficar aqui, né? Aqui a gente tem, né, do ladinho, né, o quadro de energia elétrica, o quadro de dados fica escondido dentro do armário, tá? Fica bem discreto. Tá ok, pessoal? Seguindo aqui então para a área da sala, também a área da sala ficou bem ok, bem generosa, né? Um grande sofá de 3,50 m por 3,05 m, né? Ainda com espaço de circulação por trás dele. A gente pode ter aqui abajur, né? Do piso, indo do piso até... Não, abajur de piso, né? Na verdade, luminárias de piso, né? No chão aqui, tanto aqui como aqui, né? Aqui a gente tem uma janela, né? Que também se comunica com o ambiente exterior, né? Uma janela pequenininha, não precisa a gente não precisa estar tão voltado para o lado da fachada. A gente pode garantir mais a privacidade da casa e se abrir completamente, né, para essa fachada aqui, que é onde não vai ter ninguém incomodando vocês, né? Então, a gente se abre total para cá e se fecha um pouco mais e abre só momentos, né, muito específicos, né, alguns momentos da casa, sem vulgarizar, sem escancarar o interior da casa para o ambiente externo aqui, tá? Então, essa seria uma das lógicas também, com essas janelas aqui um pouco menores. Elas seriam também do piso ao teto aqui, né? Seriam janelas compridas, então iluminaria bem quando quisesse abrir a janela, tá? A gente tem aqui uma mesa de centro, a gente tem esse grande armário aqui de 6,80 m com 50, onde vai ter a TV no centro, né? A gente pode ter uma grande poltrona aqui, até coloquei já uma especificação de uma poltrona que eu acho muito incrível, bem bonita, tem um design bem legal, né? Depois vocês deem uma olhadinha nessa poltrona aqui, tá? Aqui ela a parte da lareira, tá? A lareira que ficaria, né? Ela vai para os três lados, né? Tanto para frente como para o lado, como para lá. Então ela fica bem visível, né? De todos os espaços aqui da área social. E pessoal, indo aqui, né? À frente aqui do jantar, a gente vem, se desloca para cá, tem toda a área gourmet, né? Conectada então à área de deck, né? Então a gente tem aqui uma grande churrasqueira, tá? Aqui. E a gente vai ter daí a bancada aqui com pia, né? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. A gente vai ter aqui a torre de tomada, a gente tem uma bancada de 2,04 m por 60, tá? A lixeira, a gente tem uma lixeira dupla aqui para secos e orgânicos, né? Aqui embaixo da pia, daí tem a cuba, daí aqui a gente tem a cervejeira, tá? A posição da cervejeira tá aqui, tá? Aqui a gente tem a posição do freezer, tá? O freezer eu achei melhor não deixar na lavanderia e deixar na área gourmet, porque o freezer daí ele tá bem mais próximo aqui da área de cozinha, né? Da área de alimentação. Então deixaria o freezer, deixaria a cervejeira aqui, e aqui a gente tem um armário alto aqui para guardar também utensílios, tá? O armário do piso-teto. Aqui a gente vai ter um armário aéreo também sobre essa bancada. E aqui na parte da frente que eu pensei a gente ter uma bancada alta
de 1,10 m de altura, com banquetas altas, que fica algo ali mais despojado, mais uma coisa mais, né, vinculada à área de churrasqueira, assim, uma área de bar, né, dá esse caráter assim. E bem no eixo desse bancadão, tá, uma televisão e o ar-condicionado split aqui também, para climatizar aqui esse ambiente, tá? Então, pessoal, internamente, basicamente, eu acredito que eu tenha falado tudo, tá? Aqui a parte do deck aqui a gente vai desenvolver ainda um pouco mais, né? Só quero validar com vocês se tá ok para vocês, né? Tudo que tá aqui, mas a gente vai desenvolver um pouquinho mais, tem que fazer a parte da borda infinita, né? Onde cai a água e tudo mais. Mas assim, né? No geral, tá? No geral é isso, pessoal, aqui desse pavimento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, daí me perguntem, tá? Vamos ver o que faltou. Aqui eu acho que é isso, tá? Vou interromper aqui o vídeo e começar de novo aqui na próxima parte.